Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais um vídeo. Agora esse vídeo é um vídeo de domingo. E agora eu comecei a ter por hábito colocar os vídeos de domingo como vídeos mais filosóficos, mais dedicados a temas que eu posso tratar com mais profundidade, com mais paciência, com mais detimento, né? Onde eu possa examinar as coisas de forma profunda, né? E a ideia é sempre poder pegar isso com mais antecedência e poder fazer um escrutínio bem direcionado do que eu vier expor, né? Mas acabou que hoje eu fui fazendo outras coisas e somente agora pude fazer, né? Já são, sei lá que horas são, mas já é quase noite aqui. Bom, no vídeo de hoje vamos trabalhar então essa pequena joia aqui, que eu dei apenas uma única lida, né, em todo o livro aqui. Na verdade aqui são duas obras, né, compiladas, duas obras bem pequenas, que é sobre o modo de aprender e meditar, que seria o primeiro. Vixe, acabou a bateria da minha luz, vou ficar com a cara de fantasma aqui, mas vamos continuar aqui. E a segunda obra é sobre Opúsculo Áureo sobre a arte de meditar. Eu não li ainda o Opúsculo Áureo sobre a arte de meditar. E como eu considerei isso uma parte mais densa, mais profunda, eu decidi tratar isso num outro momento. E em alguma outra oportunidade a gente traz ele para cá. Mas mas desenvolvendo adequadamente cada uma das coisas, vamos então pegar essa parte aqui sobre o modo de aprender e meditar. Então, o que vem a ser essa meditação e como aprender profundamente as coisas? Esse é o título do vídeo: como aprender de forma profunda, como aprender de forma que eu possa entrar na alma das coisas. Algo talvez profundo demais para um vídeo de YouTube, para ser resumido num vídeo. Talvez possamos fazer uma série de vídeos ou um curso sobre isso. Mas o fato é que há um modo correto de se aprender as coisas. Esse modo ele é feito quando nós saímos da superfície e vamos até a profundidade. Talvez a gente não faça essa associação de maneira direta, porque muitas vezes hoje o nosso ensino tradicional, entre muitas aspas, né? Mas assim, o ensino que a gente tem contato, que eu tive contato, que você provavelmente teve contato na sua escola, ele nos ensina nos adestra a um comportamento que é enciclopedista. Do que se trata isso? Se trata de recolher uma série de informações, recolher uma série de imagens, de figurinhas, né? Sobre algo, mas sem buscar a profundidade daquilo. E o que eu quero dizer quando eu falo profundidade? Sem buscar a definição daquela coisa mesma e, por exemplo, como isso se relaciona com o mundo ao seu redor. Ou seja, quando a gente pensa na ideia de inteligência, por exemplo, hoje, a gente pensa muito, por exemplo, nos testes de QI, na capacidade de reagir rápido a certos estímulos, né, mentalmente falando. E quando a inteligência devia ser observada como algo que é capaz de penetrar a verdade e penetrar a natureza mesma das coisas, fazendo relações com tudo ao seu redor. Então, na capacidade da inteligência de buscar propriamente todas as coisas, de buscar a relação que há em todas as coisas, o ser que há em cada coisa, que deveria estar fundamentada à educação, que justamente tem essa raiz de deduzir, edutir, né? Tirar de dentro. Tirar o que de dentro? Tirar quem está dentro. Quem está dentro de nós? O que está dentro de nós? Se eu pergunto para uma pessoa hoje, se eu perguntar para ti quem você é, o que você me diria? É só uma boa pergunta, não vou respondê-la.
também não se trata disso agora, eu vou falar sobre a meditação. Mas é importante dizer qual a finalidade desse aprendizado que nós estamos tratando aqui. Não se trata de um aprendizado que visa resolver um problema específico, como, sei lá, passar num concurso ou operar uma máquina, uma empilhadeira, um carro ou uma impressora. Eu estou falando seriamente aqui, não estou brincando. Porque esses tipos de aprendizado, eles têm o seu valor e têm a sua utilidade, têm a sua finalidade, né? Mas eles são coisas que estão relacionadas com o lado mecânico da alma. Veja bem, se eu aprendo a operar uma máquina, eu busco, na verdade, com isso, chegar a uma finalidade. A máquina vai ter uma finalidade para me oferecer. E só. Ela tem uma finalidade muito específica. Eu posso, por extensão ou por consequência, aprender algumas outras coisas com o manejo daquela máquina, na profissão da máquina, mas eu não aprendo diretamente da máquina. A máquina não me ensina nada mais do que isso que ela tem para me ensinar. E veja bem, isso tem a sua importância fundamental. Por exemplo, se eu aprendo a operar uma máquina agrícola e com isso eu consigo operar eficazmente, de maneira em que as sementes sejam bem plantadas e depois os seus consequentes frutos, né, no sentido de produtos, né, seja isso uma espiga de milho ou ou qualquer outro alimento, eu posso perceber, eu posso tirar disso, né, um alimento para o corpo. Então eu consigo alimentar de maneira eficaz muitas pessoas, um grupo de pessoas, enfim. Então tem o seu valor, o aprendizado mecânico, e tem a sua necessidade, mas ele não deve ser o único a ser trabalhado. E no que tange ao conceito de educação clássico, ele não é nem um pouco importante, porque no que tange ao conceito de educação clássica, toda a educação, todo o que vem a ser aprendizado, vem a ser não exatamente uma fuga, mas uma quebra do processo de mecanicidade, e sim um estabelecimento do processo de consciência. E aqui então entra a arte de meditação, entra a arte de contemplação, que ele vai falar aqui, e como aprender, né? Porque se trata não de responder a certos comportamentos, a responder a certos estímulos, mas sim de como encontrar uma verdade que está oculta dentro da alma daquele que aprende. E ele aprende essa verdade quando ele busca aprender as coisas do mundo exterior, como nós aprendemos naturalmente ao filosofar, certo? Então, de alguma forma, por conhecer o mundo, ele aprende a conhecer a si mesmo, porque o mundo, ele é uma extensão ou uma macronização, não sei se essa palavra existe, mas algo maior daquilo que está em seu mundo interior, tá bem? Então, essa introdução ficou um pouco longa, mas ela é extremamente necessária e ela poderia ser bem maior, na verdade. Eu poderia falar desse tema de novo. Basta que vocês queiram, vocês sinalizam aqui nos comentários, por favor. Já aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, caso esteja gostando do que eu estou colocando aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Ele começa aqui, né, na primeira página do livro, né, após aqui alguns ramos de prefácio, né, e diz que o princípio do aprendizado é a humildade. Então tem aqui um título, né, que com número 1, e diz: a humildade é necessária a quem quer aprender. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque provavelmente vai ficar ao contrário aí, né? Então, a humildade é necessária a quem quer aprender. Então,
O princípio do aprendizado é a humildade, sobre a qual muitas coisas têm sido escritas. E ao estudante, ou seja, a nós que estamos lendo esse livro, principalmente, né? Enfim, quem estudava com ele, são especialmente apropriadas as três seguintes, ou seja, três definições ou três aspectos da humildade que são próprias para que nós conheçamos. Quais são elas? Ele coloca, primeiro, que não tenha como desprezível nenhuma ciência ou escritura. Vamos continuar. Segunda, que não o envergonhe aprender de ninguém. Terceira, quando tiver alcançado uma ciência, que não despreze os que não a possuem. Então, o princípio do aprendizado é a humildade. E sobre a humildade devemos entender que não se deve ter como desprezível nenhum tipo de ciência ou escritura. Geralmente a gente toma a escritura como um versículo bíblico. Eu imagino até que seja o tipo de elemento que ele esteja colocando aqui. Eu vou buscar estender um pouco isso, tomar essa liberdade, para dizer que tudo aquilo que está escrito não deve ser tomado como desprezível. Tudo aquilo que está escrito que carregue algum caráter de veracidade. E nisso a gente pode até colocar coisas muito que nós tomamos como muito banais, como os ditados populares, por exemplo, que muitas vezes trazem uma sabedoria que se enxerga na realidade prática e que faz com que nós nos lembremos de algumas coisas que às vezes que às vezes nos esquecemos, né? No dia a dia, que às vezes é muito mecânico, certo? Então, às vezes nós desprezamos certas coisas, certas passagens, né? E pensando na ideia da Bíblia, ou trazendo para a ideia da poesia como um épico, a gente acha que o autor está sempre nos enrolando, né? Jogando assim, enchendo linguiça, né? Como se diz. Mas o importante mesmo está lá para o final, ou para o ápice da peça, para o clímax, né? Então, isso é uma visão muito rasa que nós temos, né? Uma visão muito contemporânea que nós às vezes aplicamos a todos os autores, que é a necessidade de ter que encher, né, o tempo, seja de um filme de Hollywood, ou seja de daqueles livros que são feitos, né, batendo meta, né, que se fala uma coisa, nas 50 primeiras páginas se fala uma coisa, e depois ele repete essa mesma coisa de 20 maneiras diferentes até chegar à página 200. E aí o livro está completo, né? Eu já tinha tido essa impressão, né, quando tinha lido alguns livros, né, principalmente esses livros de empreendedorismo americano, ou de coach, ou de autoajuda, enfim, que ensinam uma coisa específica e eles sempre repetem extensivamente a mesma coisa. Um exemplo disso é A Guerra da Arte, que é um livro que a princípio tem ensinamentos interessantes, mas que não passa assim de um livro raso, né, no fim das contas. É um livro que vale a pena ler, mas ele poderia ser resumido a 10 boas páginas. De verdade. 10 boas páginas. E por quê? Porque ele carrega uma série de injeções de linguiça, assim, sistemáticas. E quando eu percebi isso já na minha vida, mas também percebi um youtuber falando, né, na verdade o Elton Luiz, né, que ensina sobre, fala sobre os livros, modos de leitura, e fala também sobre como criar um negócio de uma pessoa só. Mas enfim, então no momento que ele falou isso, realmente isso aí já estava na minha cara já há muito tempo. Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente se depara com uma coisa que a gente despreza a princípio,
isso deve ficar só no princípio mesmo, porque a gente deve olhar com mais profundidade todas as coisas. E daí que vem até a palavra respeito, né? Que respeito vem de olhar novamente, olhar mais uma vez. Ou seja, aquilo que nós desprezamos no começo, olhe de novo. Ali deve ter alguma coisa que eu ignorei, tá? Então, ter respeito por todas as coisas, ainda que essas coisas não tenham um valor intrínseco, você precisa primeiro descobrir se ela tem ou não. Você não deve desprezá-la por um preconceito, mas deve desprezá-la apenas no momento em que sabe, em que tem a certeza que aquilo não é bom, tá? Então, e aí eu falei dos exemplos do exemplo das frases populares, né, dos ditados populares. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma sabedoria popular que nos fala sobre perseverança. Cabeça vazia, oficina do diabo. Ou seja, a inatividade, principalmente mental, nos leva aos vícios, tá? E isso aí é notável, por exemplo, na questão dos jogos, né? A gente não busca um afazer, a gente fica sempre preenchendo isso com jogos, e os jogos não têm tempo para acabar. Eles começam, só tem tempo de começar, mas sempre há como você estender a duração dos jogos e fazer novas modalidades e etc, etc. Como baralho, como dominó, como War, né? Quem nunca ficou preso horas numa partida de War achando que ele ia terminar em, sei lá, 1 hora, né? E, pô, coitado, passou ali a sua tarde entrando quase à meia-noite para terminar o jogo. Bom, acho que sobre isso foi dito o suficiente. Isso foi só o primeiro item, né? Então, no segundo, ele fala que não é vergonha aprender de ninguém. Poxa, isso aqui é algo que parece ser fácil de fazer. Parece ser fácil de fazer, é fácil de fazer apenas na teoria. Na prática, quando eu estou no meu dia a dia, eu sempre acabo desprezando a opinião alheia, porque eu tenho algo já construído em torno disso. E aqui eu diria algo mais além do que ele colocou aqui, que é o seguinte: é difícil atingir o equilíbrio disso, porque quando você começa a buscar esse aprendizado de todos, não significa ceder a todos, não significa que você não vá ter uma expressão própria em relação àquilo, uma opinião própria em relação àquilo. Mas que o que eu quero dizer é que não é que a gente deve ser o tempo todo uma página em branco, sempre esperando ser preenchida por um terceiro. Não, isso é passividade. Devemos afiançar nossas convicções e mantê-las com muita veemência, com muita firmeza. Mas no momento em que elas se mostrarem um processo de assimilação interior, né? Que elas não são coerentes, que elas não são boas, que elas não estão corretas, eu devo sim me propor a mudá-las, independentemente de onde tenha vindo essa correção, certo? Então, do contrário, se a gente não coloca não avança com cuidado, qualquer coisa que nos falam na rua a gente vai tomar como verdade e vai pensar sempre que, por exemplo, que a outra pessoa está correta, né? Uma vez que, pelo menos eu passo por isso, imagino que você também, sim, né? Então você está na rua e acontece qualquer coisa, qualquer dificuldade, ou você encontra alguém que está reclamando da vida por alguma razão. E essas pessoas sempre têm uma justificativa para o porquê as coisas não estão dando certo na vida delas e porque elas estão sempre certas, né? Claro, elas vão falar com essas palavras, mas o que se percebe é isso. E não vai dar para viver assim, né? O fato é que, se a situação da pessoa não tá legal, tem algo que ela não tá enxergando, que ela não conseguiu atuar para mudar. Nós não devemos usar nossa capacidade de raciocínio para justificar as nossas
imperícias, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Isso para tudo, desde para, sei lá, porque a gente tem medo de falar em público, né? Ou porque a gente não quer ter um trabalho, e porque tem preguiça e não sei, eu nasci para fazer um trabalho criativo e não sei o que e tal, e acaba se largando porque não quer, quer fazer um trabalho que seja mecânico, que seja esforçado, que seja repetitivo, né? Tudo justificativas, né? Justificativas baratas que não resolvem o nosso problema. Ok, se eu tenho essa vocação de criação, se eu tenho essa vocação criativa, eu preciso criar caminhos para que ela possa ser exercida de forma útil e que ela possa beneficiar o maior número de pessoas. Do contrário, eu vou estar sendo simplesmente querendo que as pessoas me sustentem, no fundo, é isso, e eu vou estar fugindo do esforço, da batalha de lidar com a existência, né? E essa questão da luta pela existência é algo fundamental, porque todos passaram por isso, né? Desde os mais simples dos homens até os homens mais grandiosos, né? E aí você pode dizer que, mas tem pessoas que não nascem com essas condições, já têm condições superiores, assim, financeiramente falando, né? E tudo bem, né? Só que isso não está em nossa escolha e não está no nosso poder de mudança. E eu penso que se isso acontece na vida dela, na vida dessa pessoa, é porque ela deve desenvolver ou deve se preocupar em trabalhar outras coisas, trabalhar outros elementos, né? Desenvolver outras dificuldades, superar outras dificuldades, tá bem? Enfim, isso pode ser estendido bastante, eu não vou ficar muito mais nisso, é porque esse vídeo já está ficando um pouco longo, né? Então eu vou pelo menos terminar aqui a minha exposição. O terceiro, quando tiver alcançado uma ciência, que não despreze os que não a possuem. Isso aqui é essencial para todo filósofo e para todo aquele que busca ensinar qualquer coisa. Nossa, São João está chegando. Em minha vida, principalmente na vida acadêmica, eu me deparei com vários professores que eram muito orgulhosos e que detinham bastante conhecimento. E por conta disso, sempre desprezavam os alunos novos que chegavam. Não sei bem, mas parecia que muitos deles tinham um certo prazer em desprezar os alunos, os calouros que chegavam na universidade. E como eles eram inaptos para fazer uma série de coisas. E eu penso que os alunos podem ter a conformação que forem, né? E ainda que tivessem passado em um vestibular com prova de habilidades, né? No meu caso, o vestibular de música, né? Os alunos podem ter a condição que tiverem. O professor ele precisa ter a capacidade de trabalhar em cima dessa condição. Ele não pode simplesmente bater o martelo e dizer: você não serve para isso, você não serve para música. A primeira coisa que o professor precisa fazer é fazer um autoexame de consciência e buscar encontrar a resposta que é a difícil, né? Qual é? Eu estou sendo um professor digno desse aluno? Primeira coisa, geralmente não estamos. O professor sabe que muitas vezes ele erra por não estar presente, por fazer o seu trabalho de uma forma mecânica. Os bons professores sabem disso, sabem que muitas vezes eles se largam por uma mecanicidade.
Lembra do que eu falei de aprender, ser justamente a quebra dessa mecanicidade? Então, no momento em que a gente entra num processo de mecanicidade, é como se a gente tivesse desaprendido aquilo que nós sabíamos. Mesmo que nós tenhamos dentro de nós essa potência pedagógica, no caso do professor, a gente acaba por esquecer disso e simplesmente vomita as informações que nós temos e fazemos de superior, né? Bom, isso vou dizer assim, que é um perigo do conhecimento, né? Mas não é bem é um perigo, mas também não é um perigo, porque ele está relacionado com uma consequência natural. Eu diria que é uma das responsabilidades do conhecimento que a gente precisa aprender a lidar. Na medida em que a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais possibilidade de ensinar, porque temos mais informações, talvez. É também um momento, uma forma uma oportunidade para se lidar com a nossa vaidade que todos possuímos, né? Não devemos esquecer que é um dos pecados capitais. Então, a gente precisa aprender a olhar essas coisas, percebê-las e não deixar-nos cair nessas coisas. E à medida em que eu ia me desenvolvendo na faculdade, eu ia percebendo que justamente esses professores que desprezavam tanto os seus alunos, na verdade eles não tinham mais tanto conhecimento assim quanto eles promulgavam ter. Eles simplesmente sabiam um pouco mais que os seus alunos, e isso era uma vergonha para mim. Eu fui percebendo que eles não eram de nada. No fundo, eles só tinham um diploma e um reconhecimento por conhecer pessoas, por estar sempre aparecendo. Mas de conhecimento bruto, duro mesmo, pouca coisa a mais. E posso trazer apenas alguns professores, 2, 3, 4, que fizeram realmente a diferença no meu processo, na minha formação, e realmente me esclareceram algumas coisas e me melhoraram efetivamente, tanto tecnicamente quanto no aprofundamento filosófico da música, tá bem? Esses são poucos, porque são poucos aqueles que têm muito para dar, porque para ter muito para dar é necessário ter feito muitas renúncias. E o melhor professor é aquele que mais renuncia às suas pequenezas, ao seu ego, né, se quiser chamar, mas às suas limitações, né? Porque ele precisa dedicar o seu tempo à leitura, ao estudo, àquilo que é mais importante, se ele quiser oferecer isso como um sacerdócio, tá? Ainda que seja pago por isso, uma coisa não tem nada que ver com a outra, tá? O professor pode ser pago, pode ser mal pago, pode ser muito bem pago, mas independente de ser pago ou de não ser pago, isso é um sacerdócio, porque ele está responsável pela maneira como a natureza vai ser percebida pela alma daquele aluno. E a percepção que nós temos da natureza muda radicalmente a maneira como nós agimos perante ela, perante a vida, e perante os nossos sentimentos, perante os nossos pensamentos. E muda o nosso conjunto de valores. Em resumo, a maneira como eu ensino uma ciência, a maneira como eu ensino uma arte, vai mudar a maneira como aquele aluno, como aquela pessoa vai enxergar a vida para sempre. Pode ser que ele depois mude isso, né? Seja para melhor, seja para pior, eu falo do aluno, mas o contato inicial com o professor é a maneira como ele vai desembrulhar, ou como ele vai revelar
aquela verdade para aqueles alunos, muda de forma radical a maneira como aquela pessoa vai se desenvolver na vida. É uma coisa muito séria. Não é simplesmente é uma fórmula de Bhaskara. Não é isso. Tem coisas que meu professor de matemática, eu lembro sempre dele. Dos outros eu não lembro de nenhum, porque isso para mim foram todos esquecíveis. Mas o meu professor da 7ª série, ele me falava coisas que eu lembro até hoje. Coisas simples assim, sobre as relações corporais e a sua harmonia, certas coisas que ele falava sobre a dedicação aos estudos, sobre a universalidade da linguagem, das ciências, né, como no caso dele matemática. E talvez por eu já ter essa natureza de filósofo escondida, mas independente disso, ele apresentou de uma forma diferente. Todos aqueles que apresentaram de uma forma diferente eu lembro até hoje, lembro o nome. E eu não me lembro dos outros professores, para mim, tanto fez. Lembro dos professores, claro, né? Memória, assim, mecânica. Mas eu consigo lembrar daqueles que realmente me apresentaram a natureza de uma forma diferente. E me fizeram ver aquilo não apenas um conjunto de dados que eu precisava aplicar numa porcaria de uma prova, mas sim como um elemento que estava vivo e que eu precisava me relacionar com essa vida se eu quisesse aprender de verdade o que aquela ciência estava trazendo. Ainda que, no que tange, eu peço desculpas pelo barulho aí fora, né? Enfim, estamos em Salvador. Ainda que, no que tange ao ensino, no que tange ao que ele precisava ensinar, fosse apenas algo técnico, ele fazia enxergar algo mais, porque algo mais ele já tinha dentro dele, algo mais ele já tinha desenvolvido, tá? E, claro, me fizeram enxergar a vida de uma forma diferente. Lembro de pontos específicos assim, né? Como se após uma série de mecanicidades, né, de aulas mecânicas, eles simplesmente chegassem e lembrasse da finalidade ou da alma que estava ali escondida, né? E como ele conseguia enxergar isso e transmitia pra gente, né? Nesses momentos eles estavam sendo quem eles eram, enquanto professores e enquanto pessoas. E não eram simplesmente uma pessoa que estava sendo paga para estar ali. A gente precisa parar de dicotomizar essas coisas. Um trabalho, se ele é bem feito, ele é bem pago por isso, ele não perde em nada o seu ofício, a sua sacralidade, a sua finalidade. Tá bem? Não é porque eu estou pagando por um trabalho, eu estou só recebendo para ensinar, que ele deixa de ser um trabalho formativo, que ele deixa de ser um trabalho de construção do ser humano. Que mundo que estamos, né? Tipo assim, hoje é mais ou menos assim, pagou, fodeu, né? Não tem mais como, já corrompeu a pessoa. Não é assim, né? Eu acho que fui um pouco nervoso, né? Com isso, mas o fato é que há que se desenvolver de uma forma mais profunda e isso não inviabiliza o fato de ser bem pago por isso, tá bem? E o mesmo vale para a questão de ser mal pago, mesmo que nós sejamos mais mal pagos por um trabalho que nós fazemos com todo o carinho, com toda a alma do mundo, com tudo aquilo que nós temos para oferecer, nós temos que fazer com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, certo? E isso quer dizer também, no caso de ser um professor, não desprezar aqueles que não possuem uma ciência. Do contrário, o que você vai ensinar para aqueles que já sabem? Qual é o sentido disso? Então,
Eu vou aproveitar para terminar esse vídeo por aqui. Eu vou continuar a leitura desse livro mais para frente, tá? Eu li aqui apenas um único versículo, um único parágrafo, tá? E já deu bastante elementos. Mas a gente pode ver depois, né, um outro vídeo só sobre isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente pode deixar isso para depois, tá? Então, me comprometo a fazer depois um vídeo continuando isso aqui, continuando esse maravilhoso livro, né? Esse livreto, quase um jornalzinho, né? Mas muito precioso em seu valor. Eu então convido vocês novamente a seguir o canal, se inscreverem no canal. Caso você tenha interesse em ler esses livros comigo, fazer um trabalho de investigação profunda desses tipos de livro, como esse sobre aprender e meditar, Fronteiras da Técnica, do Gustavo Corsão, ou os livros sobre a beleza de Platão, dos outros, né, que eu já separei. Vamos deixar um link aqui embaixo sobre o nosso clube do livro, e tem um valor bem acessível para que todos possam participar. Caso você tenha interesse, por favor, o link está na descrição. Vai lá e entre em contato conosco, tá bem? Bom, vamos ficando por aqui, né? Esse vídeo já vai ficar muito longo. Eu preparo um outro momento, uma continuação deste, e um término desse, porque eu quero terminar esse livro aqui com vocês, pelo menos um resumo dele, né? E aqui, né, essa vizinhança já ficou louca. São João chegando né, festa na rua, sabe como é? Na Bahia é assim que funciona. Mas é isso. Até mais. Obrigado por acompanhar até aqui, você que esteve comigo, e até a próxima. Tchau, tchau.